Bom dia a todos, meus amados, meus amigos, irmãos. E hoje falar sobre irmãos, a palavra de Deus vai nos dar uma direção na convivência entre irmãos. Desejo a cada um de vocês a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje já 19 de janeiro de 2026, se eu não me engano, sexta-feira, eu fui fazer referência à data, ainda estava no ano de 2025. Me desculpem por isso. Então, vamos seguindo aqui. Salmista Davi, Salmo 133, no verso 1, nos diz: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Vamos orar, porque aqui existe uma vertente muito boa para que a gente possa refletir, entender e o significado disso quando a gente vive de fato em união com os irmãos, o significado disso na visão de Deus, o que Ele quer. Então, se está aqui na palavra de Deus, é um aconselhamento para isso. Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, por mais um dia, mais um fim de semana, mais uma oportunidade que tivemos ontem em união com os irmãos, e não deixei de levar a Tua palavra em meio aos irmãos. Muito obrigado pelo Espírito Santo me impulsionar a isso, porque o Senhor sabe o quanto eu estava necessitado, estava reflexivo quanto a isso, quando a gente tem feito reuniões, confraternizações e passamos batidos aí em função da correria da vida, sem levar a Tua palavra. Mas ontem, Senhor, muito obrigado pelo Espírito Santo me incomodar e fazer com que eu levasse a Tua palavra àqueles jovens, aqueles homens e mulheres, na qual com toda certeza ali foi alimentado alguns e outros receberam sementes. Obrigado, Senhor. Obrigado também por estar presente na minha vida, para que eu possa, de fato, não esquecer da Tua palavra, pois eu quero seguir em frente, sendo a lâmpada para os meus pés e a luz para os meus caminhos, a Tua palavra que seja tudo isso para a minha vida. Muito obrigado, Senhor, e me dê a melhor interpretação desse texto e que os meus irmãos possam também receber, entender, compreender, caminhar com este aconselhamento, com esta orientação bíblica sobre a vida deles. E que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém e graças a Deus, né, meus amados irmãos? Então, o salmista Davi, este salmo, ele é muito curto. Como vocês sabem, é um cântico. Então, Davi dizia aqui, e o título é A Excelência da União Fraternal. E a palavra diz, o verso-chave é o verso 1, que diz: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Irmãos, antes de mais nada, eu vou trazer aqui os paralelos. Por exemplo, Gênesis 13, no verso 8, já nos traz essa palavra. Abrão, ali não era nem Abraão ainda, ele disse ao seu sobrinho Ló: olha bem, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Não é o momento
Mas para vocês entenderem, isso aqui aconteceu entre Abrão e Ló, que era o seu sobrinho. Mas para vocês entenderem o que é obediência e o que é desobediência. Tudo bem que o Senhor está no controle de todas as coisas, até nos erros, para trazer, inclusive aqui, para fazer uma formação bíblica, para trazer para nós aqui hoje, no século 21, no século passado, e na verdade desde a passagem, desde a formação dos tempos, quando formaram a Bíblia, as Escrituras Sagradas, para que o povo de Deus, ou o povo em si, tivesse esse manual de vida. Mas aqui para vocês entenderem, Deus, quando falou com Abrão, ele falou assim: sai da tua casa, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele falou que era para deixar a parentela, e ele levou Ló, e aconteceu, dentre outras coisas, essa parte aqui que começou a ter contendas, mas isso é para outro momento. Irmãos, em Hebreus também nos traz uma orientação sobre essa questão de viver em união com os irmãos. Aqui, olha bem: seja constante o amor fraternal. Não negligencies a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolherão anjos. Quando você testificar o Espírito Santo que há em mim, que há em você que realmente fez essa aliança, em entender, em confessar Jesus como o único suficiente Salvador e se batizou, então você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo vai te guiar. Então, quando testificar, você deve ter esse amor fraternal, não negligenciando a hospitalidade, ou seja, trazendo para si, acolhendo. E se você, em algumas vezes, pode ser que você a praticando, sem saber, você vai estar acolhendo um anjo do Senhor, porque o Senhor, ele se torna as pessoas como anjo por conta da presença do Espírito Santo, e ele pode fazer isso com tanto unção, com tanta presença. Então essa pessoa pode estar sendo considerado um anjo do Senhor, não os anjos como aparecia no Velho Testamento, mas uma pessoa que tenha esta posição, que está tão conectada aos céus, que ele pode ser essa referência. E com certeza essas pessoas vão estar contribuindo na minha vida e na vida de vocês com exemplo de humildade, com simplicidade, te dando vida, assim como saiu um versículo aqui a semana passada, dizendo que o galardão da humildade e o temor a Deus são riquezas e honra e vida. Então vai te dar vida, vai estar te honrando dentro dessa riqueza, com essa humildade, tendo temor a Deus, quando Ele te guia através do Santo Espírito dele. Irmãos, só que essa palavra, eu vou trazer aqui, olha, quando ele diz que é bom e agradável viverem unidos os irmãos, é como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão. Irmãos, os quais não conhecem esse feito, Arão foi o primeiro sumo sacerdote relatado aqui pela Bíblia Sagrada. E para ele receber essa aliança com Deus, era feito com um óleo bem precioso, com especiarias e tudo, inclusive muito caro, para fazer essa aliança. Então a Bíblia aqui faz referência a esse feito por conta de ser uma aliança com Deus.
E aqui vai dizendo como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Eu não sei se vocês conhecem, se vocês já viram um orvalho, que coisa linda. Na Fazendinha Galardão, sempre quando eu chego muito cedo, eu vejo ali aquele feito do orvalho, toda molhada a terra ali, que coisa maravilhosa. Inclusive, só um orvalho ele faz em algumas plantas elas ter vida. E é por isso que no final aqui diz: ali ordena a sua bênção e a vida para sempre. Então Deus está comparando este feito do óleo precioso na barba de Arão com o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, com esta harmonia que deve viver os irmãos. Mas, amados, eu preciso ser claro com vocês à luz das Escrituras, porque às vezes as pessoas pensam assim: o crente ou aquela pessoa não tem interesse em ter amizade com uma determinada pessoa, de viver em união com aquela pessoa, com a outra, seja familiar, seja ter alguma ligação direta. Irmãos, uma coisa é você ter compaixão, bondade, misericórdia, e você não fazer acepção, não desejar o mal, levar ali de alguma forma uma palavra, um aconselhamento, quando aquela pessoa realmente estiver necessitada para se manter na vida, você realmente fazer algo. Agora, outra coisa é você estar aqui nessa condição, viverem unidos os irmãos. Quando o Senhor faz testificar isso, a palavra vai dizendo aqui na introdução dessa palavra, olha bem, aqui é uma meditação sobre as bênçãos da união entre o povo de Deus. Irmão, se você tem Deus na sua vida, no seu coração, na condução da sua vida, com certeza você tem o galardão da humildade, o temor a Deus, que vai ser as riquezas, a honra e a vida. E aqui termina mais uma vez falando sobre vida. Ali ordena o Senhor uma bênção e a vida para sempre. Ele ordena ali na comunhão entre os irmãos, que ele diz que diz aqui que é comparado com a unção de um sumo sacerdote. E um sumo sacerdote também, para quem não sabe o que é o último, é o representante mais próximo, era ali na época, para ter acesso à Arca da Aliança. E ali tinham acesso ao sumo sacerdote que chegava até a Arca da Aliança. Então, meus irmãos, é comparado dessa forma as pessoas que estão mais próximo de Deus. Se as pessoas estão distantes de Deus, ainda fica querendo que as pessoas que estão próximas, no sentido de obediência, no sentido desse galardão, do temor a Deus, não dá para viver em comunhão, em união. Por quê? Porque as pessoas têm que afastar do mal. A Bíblia nos ensina a gente afastar do mal. Mas o mal não é aquela pessoa. É o ambiente, é onde a pessoa vai por condução de vida, por vivência, o que ela quer viver. Por exemplo, não dá para um crente, para uma pessoa que quer ter essa aliança com Deus, estar em lugares do mundo que jaz do maligno, em festas, com bebedices, em bares, em pontos de droga. Pode até estar para levar uma palavra, mas não para conviver ali
em união com aqueles irmãos. Então é assim, não é uma forma de acepção, mas é uma forma de obediência bíblica para afastar do mal, e não que a gente pense, pelo menos estou dizendo por mim, que aquelas pessoas é o mal em si, mas infelizmente é o que está nelas, são seus cativeiros que os levam para essa situação. Porém, a gente tem que estar convivendo com os irmãos em harmonia, testificando as coisas do céu, o tesouro do céu. Eu não tenho problema quanto a isso, tanto é que essa semana eu estou indo numa clínica de recuperação de drogados levar a palavra do Senhor, né? Então, assim, eu não tenho problema quanto a isso, mas a Bíblia está dizendo quão bom e suave é a união dos irmãos. Porém, os irmãos que testificam o Espírito Santo, que vivem a palavra do Senhor. Amém? Então é essa mensagem que eu trago para nós nessa manhã, iniciando essa semana. Desejo aí a vocês uma abençoada semana, uma semana de reflexões, para que vocês conduzam a vida de cada um de forma aliançada com a palavra de Deus. Tá bem? Fique em paz. Até a próxima.